continuando o livro de Átomo. As pessoas fazem exatamente isso. Elas pegam o livro e atiram na parede de raiva. Não quero saber. Ou, isso é daqui a não sei quantos. Já foi a época. Isso era há 500 anos atrás. Agora os anos já se passaram. Agora é agora, portanto, mas de qualquer maneira toda semente é válida. Lança-se e se não frutificar hoje, será daqui a tempo ou mais tempo. Para uma pessoa é tanto, para outra é mais um pouquinho e assim por diante. Mas a mensagem e o conhecimento é passado. Pode haver uma expansão gigantesca na pessoa instantânea. Pode fazer assim, num estalar de dedos, e mudou, enxergou. Vamos supor que as pessoas que tenham conhecimento cheguem até o que estamos falando hoje. Porque muitos não entenderam que o todo é tudo o que existe e que só existe um caminho, o do amor, e que pode se debater o quanto quiser, que não escapará disso, pois não há outra realidade, só há uma realidade. A maioria, eu acho, das pessoas ainda não entendeu isso. Já escutei. Eu não sei de onde eu vim. Não sei o que estou fazendo aqui. Não sei para onde eu vou. Eu não quero saber. Esse é um ser humano. Ele tem a capacidade de pensar. Como apareci aqui? O que faço aqui? Qual é o significado disso? E daqui, o que acontece? Ele é capaz de pensar nisso, mas imediatamente joga para debaixo do tapete, joga para debaixo do pano e diz: sigo a minha vida. Quer dizer, preocupa-se em comer, beber. É um ser biológico, mas é o nível de consciência dele. Ele já teve uma luz. De onde eu vim? O que faço? Para onde vou? Mas ele não deixa elaborar essa luz. A intuição já subiu ao seu consciente, mas ele precisa deixar isso ser elaborado. Ele teria que passar a ler, pesquisar, colocar como prioridade de vida. Ele poderia começar a pesquisar nos sebos e comprar um livro usado, que é baratinho, certo? Ninguém precisa ser milionário para ler. Há livros importantes que custam R$4, R$5, R$6. Porque quanto mais importante é o livro, menos ele custa. Vá ao sebo e dê uma olhada. Quanto mais importante, mais barato. Porque ninguém quer saber do que é importante. Aquele livro que mostra a realidade, ninguém quer saber. Ele não tem demanda. Lembram-se da lei da oferta e da procura? Ninguém procura aquele livro, então ele não custa nada. O que fala da técnica, não sei das quantas, para conseguir casa, carro, apartamento, essa custa uma fortuna, porque todo mundo quer o bendito livro. O sebo está cheio de livros baratos e importantíssimos para que as pessoas possam crescer. E precisa de quantos livros? Um único livro. O livro certo fará uma tremenda expansão de consciência. Portanto, não é questão de dinheiro. Preciso ter muito dinheiro para poder ter uma expansão? Não tem nada a ver uma coisa com outra. O problema da expansão é o sentimento. Um mendigo pode expandir-se rapidamente. Ele pode sair da situação que se encontra. Se tiver sentimento de gratidão, de amor. Mas, infelizmente, qual é a realidade? É de ódio, de raiva, inveja. Todos que passam de carro, ele inveja. Assim não há solução. Bastava trocar o sentimento. Não precisa nem haver expansão de consciência nesse ser. É como um indígena. Ele só precisa trocar o seu sentimento. Mas para trocar o sentimento, ele precisa entender como é a realidade última. Volta tudo lá atrás. Vejam como é circular a situação? Quer dizer, no final, no frigir dos ovos, vai, dá uma volta enorme e volta aqui no início, de novo. O problema é, quem é o todo? Volta, não é mesmo? E o que está acontecendo no planeta há milhares e milhares de anos? O planeta dá volta e o problema não tem solução, porque o todo ainda não foi entendido. O todo é amor e isto não foi entendido. Vocês conhecem a história do planeta.
Até hoje falam-se em guerras religiosas. O sujeito acredita em um Deus que não é o nosso, portanto, ele é um infiel. Tem que ser morto. Este é o problema. Na base de tudo, o problema é simplesmente este, porque no dia em que o todo foi entendido, quanto mais sentido entendido, pronto, racionalmente tudo estaria resolvido. É como entender a mecânica quântica. Se entendeu a mecânica quântica, é impossível a pessoa não aceitar a existência e como funciona a mente do todo. Lembram-se que Einstein disse: eu só quero uma coisa, entender como Deus pensa. Ou algo assim? Pois é, essa deveria ser a prioridade absoluta, entender o todo, porque tudo estaria resolvido. Agora, quando não se entende isso e não se sente, cai-se inevitavelmente nessa situação que temos há milhares e milhares e milhares de anos. 3.300 anos atrás foi dito, que eu saiba pela primeira vez, sobre o monoteísmo. E bastou falar monoteísmo para ser morto. Perceber o tamanho do problema e a solução do problema? É isso. É isso. É lógico. Há pessoas se matando com esse argumento. O seu Deus não é o meu Deus, entenderam? Portanto, o meu é claro, é o único que existe. É o ego dominado. O meu é o único que existe. Eu estou certo e o resto está todo mundo errado. Devemos eliminar o resto. Pronto. Só que todos os egos pensam da mesma forma, todos. Resultado, um impasse total. A lei da força, a selva é o que existe até hoje. E quando alguém levanta e fala, gente, monoteísmo só há um, pronto, esse sujeito deve ser eliminado o mais rapidamente possível. Por quê? Porque o monoteísmo vai contra todos os nossos interesses. Se só há um, todas as criaturas são irmãos. Complicou demais, certo? Complicou demais, pois como faremos guerra se vamos atirar no irmão? Eu tenho a centelha divina e o irmão, o inimigo, também tem centelha divina. Atiro nele, mas ele tem a mesma essência que eu. Quando atiro nele, adivinha? Atiro em mim. Vai e volta. Por essa razão, cria-se o karma. Cria-se o karma, a energia negativa. Cria-se o miasma. Por este motivo que se cria, porque é circular. Você está atirando na própria essência. É como se desse um tiro na sua própria cabeça. Atirar no outro é atirar em si mesmo. Na prática é a mesma coisa. Você está atirando na outra centelha. E quando você atira em você, você atira na sua centelha. Agora é importante nesse ponto entender o seguinte: não existe duas centelhas. É possível já começar a pensar, epa, existe uma saída, existe uma saída. Existe a centelha do fulano A e a centelha do B. São duas diferentes. Portanto, já voltamos atrás em tudo, certo? Ele é ele e eu sou eu. Eles, nós. Pronto, se deixar... Eu sei que algumas pessoas já estavam caminhando para esse tipo de raciocínio lógico, aristotélico. Ah, existe a centelha lá e a centelha aqui, pronto. Aquela centelha tem um RG, Registro Geral de Identificação, tal. A outra centelha tem RG diferente, pronto, podemos mandar bala no outro. Só existe uma centelha, uma. Lembram do elétron? E os físicos falam que não se consegue saber qual a diferença entre dois elétrons? Não existe diferença alguma numa partícula ou numa onda. Agora imaginem na centelha, é o próprio todo, uma individuação dele, mas é ele aqui e ele aqui. Lembram? Um elétron passa por dois buracos ao mesmo tempo, passa pelas duas fendas. Um único elétron passa pelas duas fendas. Portanto, um único todo tem N centelhas, mas é o mesmo elétron que passou pela dupla fenda. É o único todo que está em todo o universo.
Portanto, desde que se falou em monoteísmo, aconteceu o que aconteceu. Este é o motivo. A consequência é esse tipo de raciocínio que diz: não, isso é contra os nossos interesses. Capítulo 3, Sísifo, zona de conforto. Canalização, professor Hélio Couto, Rosa, Luxemburgo e Osho. Nesse capítulo, vamos falar do Sísifo, zona de conforto. Essa história é da mitologia grega. Sísifo foi condenado pelos deuses a rolar uma pedra montanha acima, até o topo. Quando chegava no topo, a pedra rolava montanha abaixo, ele descia e rolava a pedra novamente acima. Chegava lá em cima, a pedra rolava para baixo e assim ele ficaria eternamente como castigo. Essa história, como toda a mitologia grega, tem um fundo de verdade. É uma metáfora da situação da condição humana. Nós podemos fazer uma avaliação que, mesmo nessa situação em que ele se encontra, é uma zona de conforto. Aquilo é conhecido. Ele já sabe o que o espera. Ele sabe a força que precisa fazer. Ele leva a pedra até em cima, ela rola, ele já sabe que rola e ele volta. Quer dizer, ele leva uma vida confortável, dentro da zona de conforto. Por mais problema que ele tenha, esta, por incrível que pareça, em uma zona de conforto. É isso o que ocorre com a humanidade. Por mais problema que tenha, qualquer coisa que se proponha, que se faça para que as pessoas cresçam, evoluam, é visto, é considerado como uma tremenda ameaça. Um insulto, uma agressão, simplesmente porque existe alguma mudança na vida daquela pessoa. Isto é, uma mudança na zona de conforto, por mais desconfortável que esteja sendo. Porque quando se fala em crescimento, evolução, a ideia não é de melhorar, evoluir, crescer. Porque isso é visto como uma agressão, ameaça. Porque as pessoas não querem sair da zona de conforto em que estão. Elas já introjetaram e incorporaram uma filosofia de vida, uma visão de mundo e não querem de forma alguma mexer nessa visão de mundo. Mudar o paradigma, o sistema de crença em que vivem e continuam tendo problemas. Se colocar a história de Sísifo no contexto da reencarnação, cai como uma luva, porque cada vez que ele leva a pedra lá em cima, seria uma vida. Depois ele volta, reencarna e começa tudo de novo. E assim ele vai. E isso não muda nunca. No caso das reencarnações, acontece exatamente a mesma coisa. Muitas e muitas vezes, com uma minúscula mudança entre uma e outra. Em uma vida em relação à anterior ou à próxima. Por quê? Porque a zona de conforto permanece. Quando a pessoa chega aqui, já vem com toda aquela estrutura mental, emocional e simplesmente incorpora algumas mudanças do entorno, da raça, da língua, do novo país em que está vivendo. Mas a base permanece. O que foi construído em N encarnações passadas continua. Por isso é muito difícil um grande salto em uma encarnação. E se leva milhares e milhares e milhares de anos para se conseguir uma evolução minúscula na humanidade, pois vão e voltam praticamente da mesma forma. Muda-se um pouco a tecnologia, o ambiente, a indumentária, a moda, a roupa, mas no frigir dos ovos os problemas permanecem exatamente como era há milhares e milhares de anos. As guerras são a prova mais consistente disso. A pessoa fazia guerra há não sei quantos milhares de anos. Ela continuou fazendo há centenas de anos e agora continua fazendo também. Se olharmos, são praticamente os mesmos sempre guerreando. Qual a mudança que houve mesmo com todo esse sofrimento? E quanto mais faz, mais agrega energia negativa e traz mais problemas ainda na próxima vez. O tema de hoje é muito interessante pelo seguinte. Uma pessoa escreveu um e-mail dizendo: eu não acredito em Deus. Essa é a típica afirmação inacreditável. Para a pessoa chegar a afirmar uma coisa dessas é porque está com sérios problemas de raciocínio, puramente raciocínio mental, em que ele não acredita. Ele não acredita que existe? Vamos analisar primeiro por este lado da questão, que não existe. Então,
são como os ateus. Como que surgiu tudo isso? Nós temos, evidentemente, sempre que chegar nesse ponto da causa primeira. Antes que tudo existisse, há 13 bilhões e 700 milhões de anos, como diz a física atualmente, quando surgiu ou houve o famoso Big Bang, que não foi uma explosão, mas a palavra diz isso, nos 13 bilhões de anos, o que originou essa emanação, essa evolução, a mudança. Existia um enorme oceano de energia, sem nada existir atomicamente, pura energia, isto é, pura onda, só uma onda. Essa onda emanou, quer dizer, oscilou, ondulou, e 380 mil anos depois surgiram os primeiros átomos. O que causou esta ondulação? O que causou o Big Bang? Por que surgiu isso? Inevitavelmente, se a pessoa pensar em termos astronômicos, ela precisa voltar no tempo, até a origem deste universo, e se perguntar, e antes disso, o que existia? Por que existia alguma coisa? Pois foi a ondulação, essa explosão, que gerou os átomos e todo o universo das estrelas, planetas, etc. Tudo foi uma condensação da energia para ter massa, para que pudesse ter algo assim material. O famoso bóson de Higgs, descoberto o ano passado ou comprovado, é um campo de energia. Ele não é uma partícula, ele é um campo. Esse campo é que fornece massa às demais partículas. Em contato com esse campo, a partícula passa a ter massa, quer dizer, esta ondulação inicial passa a ter massa quando entra em contato com o campo do bóson de Higgs. De onde surgiu o campo de bóson de Higgs? Quer dizer, tudo isso surgiu da mesma fonte. São N partículas diferentes, N campos, e tudo organizado de uma maneira com sintonia ultra fina, às vezes com 36ª casa decimal de sintonia, para gerar uma constante em todas as forças físicas, para que se possa ter um universo material. Para que se possa ter um universo material igual a esse. É o que sobrou, porque houve uma aniquilação, matéria e antimatéria. E o que sobrou é esse universo material em que vivemos. O porquê sobrou este universo já é uma questão que não tem ainda resposta na física. Porque tudo não foi aniquilado, considerando que tinha matéria e antimatéria, um anula o outro, sumia tudo e voltava a estaca zero na origem. Para que sobrasse essa matéria, é necessário haver alguma força, alguma inteligência que agisse no universo para que sobrassem alguns átomos e poder gerar esse universo todo, do jeito que nós vemos hoje. Só isso já implica um imenso mistério para os físicos. Na física, por exemplo, se discute a partir do Big Bang para frente, como já foi falado. Eles só estudam fenômenos. A causa primeira ou a realidade última não interessa ou não é assunto da física. Pois é. Mas só que o nosso amigo que nos escreveu e que está com questões de aceitação ou de acreditar em Deus, ele tem esse problema. Ele não é físico, portanto, ele não pode ficar restrito ao fenômeno, pois ele tem um problema existencial. O que ele faz com a vida dele? Essa questão é absolutamente fundamental. Se isso não é resolvido, nada mais é resolvido. Na cabeça dele, se ele, por qualquer motivo, chegar à conclusão que não existe, por mais absurda que seja essa conclusão racional que ele tenha, como faz em seguida, acaso chegasse nessa conclusão? Não existe nada. Tudo isso surgiu. Bom, esse tipo de raciocínio a pessoa não pode fazer, certo? Ele não pode caminhar por esse raciocínio. De onde surgiu tudo isso? Porque se ele começar a questionar de onde surgiu, ele terá que estudar astrofísica.
e chegará à conclusão que tem algo antes do Big Bang. Portanto, esse algo que existe antes do Big Bang e que emanou o Big Bang só pode ser um ser inteligente, com vontade suficiente de emanar um Big Bang porque precisa de uma causa. Vamos supor que você tem uma energia primordial que está ondulando. É uma onda, ondula. E do nada, essa onda resolve emanar e criar essas partículas todas, esses campos todos, e coloca todo esse universo matematicamente organizado para que tudo funcione às distâncias e harmoniosamente. Isso possa evoluir bilhões e bilhões de estrelas, galáxias, com 200 bilhões de estrelas, com seus sistemas e etc. E aglomerados de galáxias. Do nada, sem nenhuma organização? Pois é, mas temos um problema. De onde surgiram as leis da física, por exemplo, essas constantes de 36 casas decimais de ajuste fino? Como faz? Do nada? Eventualmente surgiu uma situação ao qual calhou nesse universo, tem todas essas constantes ajustadas finamente para que pudesse haver vida. E isso por um acaso? O povo que defende essa teoria fala que tem N universos. Assim, em um dos universos, isso foi ajustado dessa forma e isso surgiu a vida do nada. Pois é. Mas só que volta ao problema lá atrás. O que fez com que o oceano primordial emanasse nesse N universos, N dimensões? Dessa causa primeira, não há como fugir. Nada aparece do nada. É impossível ser assim. Logicamente, impossível algo surgir do nada. Quando eu estou falando é do nada mesmo, não é o vácuo quântico. O nada dos budistas não é esse. É nada como não existência de alguma coisa. É impossível, pois precisa ter uma origem. Bom, mas o nosso amigo que escreveu, provavelmente, ele não fez uma análise desse tipo para chegar à conclusão que não acredita. Só que as evidências, quando se fala de provar que Deus existe, as evidências físicas são arrasadoras. Por acaso, não surge esse tipo de organização extraordinária como o olho humano, o pescoço da girafa? É impossível surgir do nada, pois há um encadeamento lógico simultâneo, paralelo de ações biológicas para que se possa chegar ao resultado final. Não é algo linear, é um plano, há um projeto sendo executado para que se possa ter, como no caso da girafa, um arquétipo desses depois de certo tempo. Não é uma simples mutação que pode gerar um animal desse. Portanto, só o fato de ter essa lógica simultânea em andamento já implica que é necessário existir um plano, uma inteligência organizando, evidentemente. E no caso do colapso da função de onda? Quando se faz uma escolha entre as infinitas possibilidades que a onda permite que você colapsa uma escolha e o que você colapsou passa a tender com o devido tempo a aparecer na realidade material. Leva um tempo para que esta energia, digamos astral, possa ser condensada de maneira a aparecer o carro na sua garagem, por exemplo. Não é instantâneo. Por quê? Simplesmente para a sua própria proteção. Se a pessoa colapsasse, fizesse uma escolha e essa escolha fosse instantânea, e se a pessoa não tivesse absoluto controle emocional, como seria? O caos. Porque a pessoa pensa uma bobagem qualquer quando está com raiva, ódio, ciúme, inveja e etc. Um pensamento negativo qualquer e este pensamento se manifestaria imediatamente nesta realidade física. Vocês já imaginaram se seria possível ter vida organizada em um planeta com seres que não têm controle emocional e que manifestassem a realidade imediatamente? Impossível. Seria um desastre total. É por isso que existe, como se fala, um retardo entre a pessoa pensar no carro e o carro aparecer na garagem. Aparecer no sentido de que a pessoa
trabalha lá e novas oportunidades aparecem, como se diz, novas portas se abrem. A pessoa trabalha, ganha dinheiro, poupa, compra o carro. É assim que o carro aparece na sua garagem. Não é um passe de mágica, não é uma magia, não é loteria. É absolutamente física. É uma manipulação de energia, mas dessa forma que eu estou explicando, a oportunidade aparece porque a pessoa colapsou a função de onda de um automóvel para que ela trabalhe, ganhe o dinheiro e compre o carro. Não é só dessa forma que o carro pode entrar na vida da pessoa, certo? Também pode ser por uma herança ou por diversas outras possibilidades. Mas a pessoa colocar a esperança nas outras possibilidades, onde ela não tem que trabalhar, nem estudar, nem tem que fazer nada e o carro aparecerá milagrosamente na sua garagem, esse é um tipo de raciocínio mágico. É extremamente perigoso para o ser humano. É a mesma situação como a pessoa que fica esperando aparecer um emprego na vida dela que caia do céu. Então ela não estuda, não vai atrás, não faz entrevista, não olha os empregos que tem, não muda de opção, não vê todas as alternativas e etc. E ela fica esperando em casa que apareça um emprego. Se não aparece o emprego, de quem é a culpa? Adivinha? De Deus. Continuaremos no próximo áudio.